Brasil sempre se orgulhou de ter muita água. 12% das reservas do planeta. No entanto, milhões de pessoas sofrem com a escassez no Nordeste. Por que, depois de tantos anos, esse fenômeno da natureza ainda é um problema? No Nordeste, especificamente, ele detém 29% da população, 18% da superfície do país e só 3% da água disponível. O semiárido é uma das regiões mais chuvosas do mundo. O que acontece é uma região de alta taxa de evaporação e uma geologia cristalina que não guarda a chuva dentro do chão, né? O que o país tem feito para conviver com a seca no semiárido nordestino? O assunto foi tema de audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado. Veja agora no Em Discussão. As estatísticas sobre a disponibilidade de água no país levam o estabelecimento de um estádio de abundância e esbanjadora. Na realidade, 89% da água disponível no país está concentrada nas regiões Norte e Centro-Oeste, que detém somente 15% da população do país, né? O resto está em situações difíceis, como vocês verem no próprio estado de São Paulo. Esse gráfico aí ilustra a questão da população, a questão da superfície, né? E a questão da disponibilidade da água. No Nordeste, especificamente, ele detém 29% da população, 18% da superfície do país e só 3% da água disponível no país. Ou seja, isso requer um trabalho consistente, inteligente, uma ação coordenada para que esse gerenciamento seja eficaz e a água seja otimizada eficazmente para os seus diversos usos múltiplos. Eu queria, em primeiro plano, conceituar o que é o problema maior do nosso semiárido nordestino. A face semiárida do Nordeste se caracteriza por uma irregularidade chuvosa e por uma distribuição espacial e temporal irregular. Outra característica mais perversa da questão do semiárido é a nossa geologia cristalina, né? O Nordeste, diferentemente do resto do país, esse cerrado vermelho, que é um queijo homogêneo em toda a sua extensão espacial, no sentido horizontal e vertical, muita gente pensa até que as montanhas de Minas são heterogêneas. Não, as montanhas de Minas são feitas de barro vermelho, né? Tanto que elas durante as estações invernosas, elas deslizam. O Nordeste é diferente. O Nordeste é como essa sala do Senado aqui. É um cimento, é uma sala cimentada. O que chove sai pela porta, nada é guardado dentro do seu ventre. O próprio Freire Alemão, quando o imperador mandou o primeiro botânico ao semiárido, ele disse uma frase que talvez tivesse mudado toda a política do Nordeste para os engenheiros que fizeram a política de açudagem durante os anos do século XIX e século XX, né? Ele, em 1856, ele observando a região de Sobral, no Ceará, ele disse: o semiárido não tem grandes cercanias que guardam a chuva no seu ventre. Quer dizer, o que chove não é guardado dentro daquela esponja, como é no sul, como é no cerrado. E o semiárido não tem rios permanentes, não porque chove pouco. Pelo contrário, o semiárido é uma das regiões mais chuvosas do mundo. Já dizia um cientista da Universidade de Stanford, já no começo do século XX, que só 25% das regiões do mundo chove mais de 1.000 milímetros. E o Ceará chove mais de 1.000 milímetros, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, chove 900 milímetros no Piancó, 950 no Cariri, 2.000 milímetros na Ibiapaba, no Ceará. Então não é uma região de pouca chuva. O que acontece é uma região de alta taxa de evaporação e uma geologia cristalina que não guarda a chuva dentro do chão, né? Se a gente fosse uma esponja, o que chovia ficava dentro do chão. E durante o resto do ano, essa água que se armazenou no terreno, ela ia correndo para os vales
regiões e por isso é que os rios são permanentes. A Espanha chove 350 milímetros, muito menos do que o Nordeste, a Israel, e portanto tem rios permanentes. Então não tem nada a ver com isso. Esse equívoco mudou um pouco a nossa política de açudagem e desorganizou um pouco o nosso planejamento. Por isso é que é importante a integração de bacia. Esse nome veio da primeira peça de planejamento que o semiárido fez, foi o Progeri, foi um projeto do Banco Mundial, o chamado Canal da Integração, porque ele integra a água, o solo e a energia, e a estrada. Você tem estrada com produção, tem energia com transformador, e tem água onde tem solo. Então você só consegue casar esse processo harmônico se você fizer o canal da integração. É assim que o Nordeste está começando a descobrir sua verdadeira vocação, que é transferir a água para as regiões de solos irrigáveis. Isso aí é a teoria do açude. Os árabes foram os primeiros povos, depois que transferiram a biblioteca de Alexandria dos gregos, eles foram os primeiros povos que acharam, que descobriram que a evaporação não é proporcional ao volume, a evaporação é proporcional à superfície do copo. Então, o que é o açude no semiárido? Que é uma invenção árabe, uma palavra com C cedilha, de origem árabe. O açude é uma bacia, é um copo fundo que guarda água que chove numa bacia rasa. Do lado esquerdo, essa bacia rasa. Se você deixar a água nessa bacia rasa, a evaporação leva a água do semiárido todo, porque evapora 3 vezes o que chove. Chove 700 milímetros e evapora 2.100 milímetros. Então, com 3 meses, 2 meses, não tinha mais água no semiárido. Então, você tinha que fazer uma síntese hidrológica, guardar num copo fundo a água que chove numa bacia rasa. Nós precisamos de fazer uma boa gestão da água no açude. O açude, se a gente deixar a água no açude, à esquerda, ele fica com um espelho muito grande e a gente perde muito mais água por evaporação. Se a gente usar parte do volume desse açude para irrigação, o espelho diminui e a gente perde muito menos. Essa é a chamada sinergia que fala aí. Esse termo sinergia quer dizer o seguinte: como gerenciar uma barragem de forma que ela evapore menos e perca muita água. O açude é um triângulo que sangra, evapora e guarda água, e reserva, e libera, tem água, regulariza. Então, a gente tem que equilibrar entre a evaporação, sangria e regularização. Então, esse segredo de como gerenciar uma barragem no semiárido está começando agora essa nova discussão com a transposição de São Francisco. Embora é uma discussão mais antiga, que veio desde a síntese de 32, que a gente já sabia, mas agora que a gente está operando, conseguindo operar. Então, vou explicar por que melhorou agora a situação do semiárido. Isso é à primeira vista, eu vou dar um exemplo com a indústria automobilística, porque ela tem um alcance maior, uma compreensão melhor. Um carro para caminhar, para viajar, só precisa de 4 pneus, Você pode viajar muito bem com 4 pneus, mas você não viaja uma viagem mais longa, com garantia, com segurança, se não tiver o sobressalento. Então, o que é isso aí? Isso aí é uma explicação clara da transposição do Rio São Francisco, A transposição é o socorro hídrico da fronteira, Você só consegue ter mais coragem em gerenciar o açude, usar a outra metade do copo, se você tiver o subsalente. Não precisa de muita água, não, mas quando se interliga um sistema permanente a um sistema intermitente, você ganha em gestão, você ganha em produção de água, se você consegue interligar. Aí é o canal da integração. Isso é um açude caminhando, viu? Muita gente não entende o que é o canal ligado a um açude. O canal é um açude caminhando 365 por ano. Se você guarda água no açude, você perde 30%. Se você bota no canal, você perde 2%. 2%. Você sai de perder 25% para 2%. Quando você bota no rio perenizado, perde 10%. Quando você bota numa adutora, não perde nada, é 0%. É água acondicionada dentro do tubo. Então, qual é o papel do centro nordestino? É colocar a água dos açudes dentro dos tubos, dentro das adutoras. Esse é o mais novo instrumento poderoso de combate à seca no semiárido. Então, com o artigo 26 da nova lei de irrigação, que a nossa lei ela tinha um viés do Estatuto da Terra,
um tanto conservador, que não permitia que o privado usasse a infraestrutura pública. Agora, com a política de água, que é uma lei mais moderna, a Lei Nacional de Água, ela já admitia que o particular usasse a água pública mediante outorga e tarifa. Agora casou a irrigação, finalmente casou o artigo 26 com a política de água. Você, através do artigo 26, você pode usufruir da infraestrutura pública e pedindo outorga e, naturalmente, usando a água da infraestrutura pública para a irrigação privada. Isso melhorou muito, porque os canais do semiárido, da transposição, vão passar vizinho essas manchas verdes, esses quadradinhos, e vão poder irrigar através de outorga, não precisa desapropriar, porque até então a política que vem do Estatuto da Terra é de desapropriar, isso vem desde Castelo Branco, né? É desapropriar os solos que estão próximos da infraestrutura pública, né? Isso aí é um açude médio do Nordeste, são os açudes de terceira ordem. Os açudes, a solução, devido a essa heterogeneidade, foi preciso muito tempo para discutir uma solução. O semiárido fazia as barragens estratégicas nos rios de primeira e segunda ordem. O que é o rio de primeira ordem? É aquele rio que vai para o mar. O rio de segunda ordem é aquele afluente do rio que vai para o mar. Mas onde está a dificuldade que o nordestino tinha? É na terceira ordem, é no rio Avô, aquele rio que é afluente do rio principal. E foi assim que o Ceará e o semiárido começou a desenvolver um programa de terceira ordem. São os açudes médios. São aqueles açudes que ficam entre a cidade e a serra. O Ceará, por exemplo, fez 50 barragens pelo Banco Mundial das chamadas açude médio, em mesobacia. É o Riacho do Navio. Tem aquela música do Luiz Gonzaga que é inspiradora. Ele diz assim, o Riacho do Navio corre para o Pajeú, o rio Pajeú corre para o São Francisco, o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Sem querer, Luiz Gonzaga definiu a terceira ordem hidrológica, que os engenheiros procuravam há tanto tempo e não descobriu, que era fazer o açude na mesobacia, no Riacho do Navio. Então, hoje nós estamos fazendo os açudes no Riacho do Navio. Foi assim que a população ficou mais abastecida. O carro-pipa hoje abastece 2% da população do Nordeste. Então, o carro-pipa está para se aposentar. Se fizer mais adutora, porque a adutora é o instrumento mais poderoso para transferir água tratada de melhor qualidade dentro do semiárido. E é o que está se fazendo. É um grande programa de adutora. E são as habitações que tem antes no semiárido, em cima da locais inacessíveis de água. Não? Aí estão nesses altos, né? Em geral, às vezes, regiões cristalinas que não tem água. Então é muito difícil você fazer adutora, tem que ir carro-pipa. Então, quando você manejar esse pessoal, eu estou dando um exemplo de que foi manejado na região. Você vai construir uma barragem, você maneja pessoas. Então, mostra aí, ó. Quando manejar pessoas no Nordeste, coloque perto d'água em solo bom. Não bote mais ninguém em solo ruim no semiárido, em cima de pedra. Quando manejar pessoas, bote perto d'água em solo bom. Isso é um exemplo, ó. É uma agrovila do programa do Banco Mundial. É a agrovila do Açude Sítio Novo. Todo mundo que estava morando na bacia hidráulica por ali foi transferido para um solo bom. Você vê os cajueiros, é sinal que é um pó disólico, né? E perto d'água. Se você colocar perto d'água em solo bom, onde tem agricultura e pode ter uma fruteira e ter uma pequena propriedade familiar produzindo, você vai fazer um grande benefício aos governantes do semiárido, porque você vai facilitando a vida do governo, porque você vai aproximando as pessoas da água e do solo. Não bote mais ninguém em cima de pedra, porque o problema é o que não falta no semiárido, é pobre e pedra, então tudo vizinho um ou outro ali. Então tem que tirar e colocar as pessoas numa região melhor. Você vai ver a seguir o que o Brasil, um país agrícola, pode fazer para usar a água de forma mais eficiente. O Brasil hoje, ele consome em média 13 mil metros cúbicos por hectare, mas nós queremos baixar isso para 8 mil.